Alô, quero agradecer ao senador Blairo Maggi, também aqui o nosso senador Hollenberg, ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente, em nome de quem, dos dois senadores aqui, cumprimento os demais senadores presentes e os companheiros aqui de mesa. Quero dizer também que para nós, do IPAM, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, é sempre uma honra poder estar aqui no Senado, podendo trazer a nossa contribuição, né, para que as coisas avancem, não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista da função da Casa Legislativa, que é fiscalizar, monitorar a implementação da legislação que esse Congresso Nacional aprova. Eu tive que cortar alguns slides, que eu tinha imaginado uns 20 minutos de apresentação, então eu vou direto ao ponto aqui. Nós vamos falar aqui da nova Lei Florestal Brasileira, algumas ameaças e oportunidades, né? Dizer que nós, lá do IPAM, viramos a página, né? Não estamos vestindo a roupa da viúva do Código Florestal, porque ainda tem isso, né? Vamos ficar reclamando do que aconteceu para trás, do que perdemos, do que ganhamos, mas vamos apontar alguns aspectos que precisam ser considerados aí enquanto ameaças potenciais que precisam ser mitigadas, né? Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente do contexto, da questão da anistia, embora muitos dos senhores insistem em dizer que não houve algumas anistias no sentido de desobrigação de recomposição de áreas que foram degradadas, né? E a gente quer levantar um aspecto importante que precisa ser monitorado. Algumas ameaças adicionais, inclusive, que estão em debate aqui no Senado, né? E falar também de oportunidades e desafios que estão pela frente e falar um pouco do observatório que foi lançado na semana retrasada na Comissão de Meio Ambiente, lá na Câmara, num seminário na Câmara dos Deputados. Eu vou falar a respeito do observatório. Aqui nesse quadro, a gente vê o ciclo aí mais recente dos desmatamentos. Eu vou falar da Amazônia, porque o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia tem um trabalho focado no bioma amazônico, né? Primeiro período anterior, imediatamente anterior a 2003, né, em que as taxas de desmatamento já vinham crescendo significativamente, chegando até 2003 e entrando em 2004 a um patamar superior a 25 mil quilômetros. Foi quando começou a implementação do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, né? Eu ia apresentar algumas coisas aqui, mas como não sou mais do governo, né, eu vou deixar aqui para o nosso secretário do Meio Ambiente falar dos avanços que o governo implementou durante essa fase, que resultou, né, em reduções expressivas do desmatamento, né, até 2010. Né? Ali, aquele ponto de interrogação, isso aqui não é um dado oficial, né? Queria chamar a atenção dos senhores senadores para essa preocupação nossa aqui. Isso é um dado do Amazon, uma organização não governamental que se especializou em analisar imagens de satélite e produzir cenários e projeções de desmatamento. Existe uma projeção de aumento de desmatamento para o período 2013 da ordem de 88% comparado com a média de 2011 e 2012. Né? E isso aqui nos chama muita atenção. O IPAM começou a fazer uma análise específica em relação a isso para poder detectar quais são as correlações. Então, eu falei de algumas fases. O nosso receio é que, em relação à Amazônia, apesar do desmatamento, isso aqui é agregado à Amazônia total. Se a gente desagregar por estados, a gente vai ver que alguns estados reduziram, mas alguns aumentaram. Principalmente o estado que vem aumentando significativamente é o estado do Pará, né, onde a gente tem um volume muito grande de assentamentos de reforma agrária, né, e muitas famílias, né, agricultores familiares. Então, uma preocupação nossa em relação à implementação do Código Florestal, que eu vou apresentar rapidamente aqui, diz respeito a esse desafio. Né. Aqui, nós estamos pegando, inclusive nós estamos fazendo isso é uma cooperação do IPAM com o INCRA. Nós estamos pegando todos os assentamentos e analisando aqueles que já têm os lotes georreferenciados e analisando caso a caso dos assentamentos. Então, aqui nós temos uma situação no estado do Pará, em que os senhores veem em vermelho, laranja e amarelo, lotes dentro de um assentamento com mais de 1.500 lotes com menos de 20% de vegetação nativa. Certo? E em verde claro e verde escuro, lotes com mais de 20% de vegetação nativa. A média lá varia de 40%, às vezes até mais de 50% de vegetação nativa mantida. A gente precisa pensar que nós estamos falando na Amazônia em mais de 3.000 assentamentos,
São 20 milhões de hectares de florestas só nos assentamentos e mais de 500 mil famílias de agricultores familiares, né? Então, essa análise que a gente está fazendo um a um dos assentamentos, a gente tem que pensar na escala dela. A nossa preocupação é que quem desmatou recebeu o benefício da não obrigação, né, de recompor a sua reserva legal, porque nas pequenas propriedades, até 4 módulos fiscais, eles não têm mais que recompor a reserva legal, e houve uma redução expressiva das áreas de preservação permanente da ordem de 80%. O que era 100, 200, 50, 30, virou 5 metros de APP. Então, a questão que fica é o seguinte: quem desmatou recebeu o benefício de poder usar. Quem não desmatou recebeu o artigo 41, que é uma carta, ainda é, infelizmente, uma carta de boas intenções. E isso gera uma iniquidade que precisa ser considerada, né? Quais são os incentivos reais para os agricultores familiares que mantêm suas florestas, né, nos seus imóveis? Hoje, concretamente, nenhuma. Então, o nosso receio é que nós estamos ainda no primeiro ano de implementação da lei. A nova lei ainda não foi bem compreendida no campo, mas se a gente passar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, e concretamente nada chegar de incentivo econômico para os pequenos produtores rurais, principalmente em assentamentos, esse cenário que se desenhou naquele slide anterior, principalmente no estado do Pará, onde a gente tem uma intensidade muito grande de assentamentos, ele pode gerar uma dificuldade muito grande para o Brasil em relação à redução do desmatamento, ao alcance da meta que já foi apresentada, inclusive tem sido debatida a meta do desmatamento líquido zero, né? Então essa é uma grande preocupação nossa. A gente soma a essa preocupação o recente projeto de lei que foi aprovado, né, que permite a possibilidade de cana-de-açúcar na Amazônia, né? Isso precisa ser bem examinado, porque só de 2008 para cá, foram mais 3 milhões de hectares desmatados na Amazônia, né? Considerando que de 2008 para cá não seriam áreas rurais consolidadas. Então isso precisa ser considerado, porque pode haver, sem sombra de dúvidas, ao ser aprovado esse projeto de lei, uma pressão para que esses 3 milhões de hectares desmatados ilegalmente depois de 2008 sejam incorporados nessa estratégia de implantação da cana em áreas já desmatadas na Amazônia. Isso precisa ser considerado nesse novo projeto de lei, porque ele pode conflitar com o próprio Código Florestal, que diz que áreas consolidadas são anteriores a 2008, né? Órgãos ambientais estaduais e municipais, principalmente na Amazônia, muito frágeis, com pouca estrutura, sem condições de atender a demanda da nova lei, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Isso precisa ser enfrentado. Não basta aprovar uma lei. Quem quer os fins precisa dar os respectivos meios. É preciso olhar com carinho e atenção as condições dos órgãos estaduais, né, e dos órgãos municipais, que vão ter também um papel agora importante de incentivar o cadastramento ambiental rural. Pressão política forte para retroceder na questão da criação de novas unidades de conservação e reconhecimento de terras indígenas. Isso também é uma conjuntura atual, isso vem sendo debatido inclusive aqui no Senado e na Câmara, a PEC 215, a gente vê com muita preocupação esse tema, precisa ser debatido com muita tranquilidade e com menos paixões, né? Desafios e oportunidades. Fortalecimento do Fundo Amazônia. Não dá para a gente viver só de recursos internacionais. É preciso pensar na possibilidade de algum tipo de investimento orçamentário do próprio governo para as ações na Amazônia, né? E a aplicação de recursos considerando a performance, né? Hoje, quem fizer um projeto vai lá e acessa um recurso. Seria interessante condicionar o acesso a esse recurso a um compromisso com metas de eficiência em cadastramento ambiental rural, metas de redução de desmatamento, metas de conservação de florestas, metas de criação de unidades de conservação, e com isso aumentar a participação dos estados no bolo dos recursos do Fundo Amazônia. Manejo florestal certificado, que é uma coisa que a gente já fala há 20 anos e tem muito pouco feito em termos de escala mesmo, salvo algumas exceções. Um tema muito importante que a gente precisa fazer um debate mais aprofundado: o governo tem dado incentivos tributários, tem usado e abusado de incentivos tributários para vários setores da economia. O IPAN está fazendo um levantamento, nos últimos 5 anos foram, em média, 100 bilhões de reais de incentivos tributários, de isenções tributárias para vários setores da economia. A grande maioria dos setores, né, legítimos, mas
intensos em termos de emissões de CO2, e seria interessante começar um debate sobre como canalizar uma parte desses incentivos para atividades econômicas sustentáveis, né? O nosso velho e bom debate sobre um programa e uma estratégia nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, né, com apoio às estratégias estaduais. Isso é importante, porque até agora os debates, eles têm, de certa forma, não vou dizer que ignorado, mas não têm considerado com a devida atenção o papel dos estados na implementação desses programas. Mato Grosso aprovou sua lei, nós contribuímos, o IPAM, com a aprovação da lei de Mato Grosso, o Acre aprovou sua legislação de redução de emissões, o Pará está debatendo agora, o Amazonas já tem há algum tempo, então isso precisa ser considerado numa estratégia nacional, né? Mercado brasileiro de redução de emissões previstos na legislação. O governo, infelizmente, o governo federal considera fortemente a possibilidade de não considerar florestas. Num país em que 50% das suas emissões são florestais, você desenvolver um mercado de carbono e ignorar a floresta, não nos parece que seja de bom senso. E a aprovação do projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, que foi aqui já dito também pelo secretário de Mato Grosso. E o projeto de lei do FPE Verde. Nós estamos colocando um conjunto de ações que vem no sentido de fortalecer a implementação da legislação florestal e o desenvolvimento sustentável, não só na Amazônia, né? Que precisamos entrar na agenda de prioridades, né, para viabilizar de fato os objetivos que nos levaram a aprovar o Código Florestal, né? Nós fizemos um seminário. Quanto tempo eu ainda tenho? Eu não estou acompanhando aqui. 4 minutos. Eu acho que vou conseguir aqui, um pouco corrido, mas vou. Nós fizemos um seminário há 15 dias atrás na Câmara dos Deputados para avaliar o primeiro ano de implementação do Código Florestal. Alguns dos que estão aqui na mesa estiveram presentes, né, e vão poder reforçar alguns dos elementos aqui. Alguns resultados: qualidade efetiva e efetividade técnica e jurídica e transparência e controle social do cadastramento ambiental rural precisam ser melhor compreendidos, né? A efetividade técnica, problemas técnicos do cadastramento ambiental rural precisam ser analisados. Isso foi colocado como um problema, um desafio, né? Como eu estou colocando aqui, problemas técnicos com cadastramento, sobreposição de polígonos, deslocamento de imagens, base cartográfica inexistente ou imprecisa, tudo isso comprometendo um dos principais, se não o principal instrumento que vem sendo comemorado como conquista e avanço na legislação florestal, com sérios problemas técnicos que precisam ser enfrentados, né? Ainda, infelizmente, né, a Lei Complementar 140 vem trazendo instrumentos para superar essa dificuldade, mas uma desarticulação interinstitucional entre as 3 esferas de governo. Isso é um grande desafio, foi colocado aqui, inclusive, na fala do presidente dos produtores rurais de Itabaporã, né? Os órgãos não falam entre si ainda, infelizmente, né? Falta de participação social no desenho dos programas de PRA. A gente tem demandado, o secretário de Mato Grosso sabe disso, por exemplo, lá no Mato Grosso existe uma comissão especial para a implementação do Código Florestal. A gente tem trabalhado e pleiteado para que ela, de fato, exerça esse papel de acompanhamento pela sociedade da implementação da legislação. Isso é muito importante. Quando a gente fala da sociedade, não são só as ONGs, não. São os produtores rurais, os assentados, a academia, né? Uma série de setores que se preocupam com a legislação. O desaparelhamento, já foi dito aqui, dos órgãos de meio ambiente para processar em tempo real o volume de demanda que vem ser criado já a partir da entrada em vigor dos PRAs. Descompasso entre algumas políticas agrícolas, crédito, programa de aquisição de alimentos, seguro, extensão rural, incentivos tributários e a política ambiental. Essa é uma agenda complexa, não é uma agenda de curto prazo e é uma agenda que demanda uma articulação boa aqui entre as casas, né, as comissões de meio ambiente e de agricultura, né? A ausência de incentivos reais para produtores rurais que cumpriram a lei. Nós não estamos defendendo indenização pelo cumprimento da lei, mas são incentivos para aqueles que exercem e prestam serviços ambientais, né, muitas vezes, inclusive, indo além do que a própria lei exige, né? A falta de transparência, já foi falado aqui no debate, né, dos programas de regularização ambiental nos estados. A ausência de indicadores oficiais. Nós precisamos ter indicadores de evolução da implementação da lei. Isso não pode ser um achismo. Eu acho que avançou por causa disso ou por conta daquilo. Nós precisamos adotar, isso seria interessante ter, na própria regulamentação federal, não sei se isso vai ser incorporado, alguns indicadores oficiais de avaliação da implementação dessa legislação, né? Algumas interpretações equivocadas da lei, sendo feita por alguns estados e municípios ainda,
inclusive por conta da lacuna de regulamentação, né? E, por fim, algumas regulamentações em vigor excessivamente burocráticas e de difícil compreensão pelos produtores rurais. Isso não são opiniões do IPAM, isso é um resumo do que foi apresentado no seminário, que teve a participação de representação de produtores rurais, da OACB, da CNA, das OEMAs, né, dos assentados, das ONGs e de municípios, né? Por fim, para concluir, eu tenho 20 segundos, talvez eu peça aí mais um minuto, senador, se o senhor me conceder, para eu concluir. Por conta de todos esses desafios, algumas organizações não governamentais, que estão ali embaixo no rodapé ali do slide, o IPAM, a SOS Mata Atlântica, o WWF, Instituto Centro de Vida de Mato Grosso, o ISA, Conservação Internacional e a The Nature Conservancy, lançaram, há 15 dias atrás, o Observatório do Código Florestal. Qual é o fundamento desse observatório? É o de que temos uma nova lei, perdemos em vários aspectos, alguns aspectos podem se tornar conquistas se de fato forem implementados, e sem a participação da sociedade, sem o acompanhamento da sociedade, sem a mobilização da sociedade em torno dessa nova lei, nós vamos daqui a 3, 4, não muito mais do que 4, 5 anos, infelizmente ter que retornar aqui para rediscutir a eficácia, a efetividade da legislação, né? E, portanto, é fundamental que a sociedade se envolva no processo de implementação da lei. Eu não vou ler aqui os objetivos e tal, fica o material depois para os senhores. O que eu quero apresentar aqui apenas, para concluir, é a agenda. E, nesse sentido, pedir, senador Blairo Maggi, senadores aqui da Comissão de Meio Ambiente, pedir o apoio desta Comissão de Meio Ambiente para que possa haver uma interação do Observatório com o Legislativo. Nós já temos esse apoio da Comissão de Meio Ambiente da Câmara para promover uma série de atividades no sentido de dar mais transparência à implementação da nova legislação, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e já fazemos essa proposta, inclusive, senador, de poder eventualmente fazer em conjunto aqui com a Comissão de Meio Ambiente, um seminário para analisar a regulamentação que vem ser desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente nos próximos dias. Acho que é importante que a gente faça uma avaliação dela, que a gente identifique as possibilidades de implementação da lei, os gargalos que essa nova lei vai trazer e como é que cada estado, a partir da regulamentação federal, vai ter que desenvolver o seu próprio regulamento, né? Nós estamos propondo, e no máximo 3 meses, essa é uma segunda atividade do observatório, um conjunto de indicadores objetivos para a implementação da nova lei. Queremos, inclusive, trazer aqui também para a apreciação da comissão, debater com os senhores senadores, um conjunto de indicadores objetivos, com base técnica, científica, para avaliar quantitativa e qualitativamente a implementação da nova legislação. Propomos, senhores senadores, a realização de algumas audiências públicas, que inclusive podem ser feitas nos estados, para avaliar a implementação da nova lei e os desafios em cada estado. Como foi muito defendido aqui, inclusive pelo senador Luiz Henrique, quer dizer, nós estamos tratando de uma lei que ela é uma lei nacional num Brasil altamente diversificado e que, portanto, a delegação, a descentralização da implementação é uma estratégia importante. Precisamos acompanhar o que está acontecendo em cada estado, né? Estamos propondo, e o nosso secretário aqui de Mato Grosso já incorporou essa proposta, o do Pará também, a criação de comissões especiais nos estados, nos conselhos estaduais de meio ambiente para acompanhamento da nova lei. Vamos criar uma plataforma na internet, eu estou concluindo, senador Blairo, vamos criar uma plataforma colaborativa na internet para receber e trocar informações sobre a nova lei. E estamos criando também, com o apoio de organizações locais, junto às frentes parlamentares ambientalistas nos estados, comissões. Estamos criando comissões para acompanhamento nas Assembleias Legislativas dos estados. Com isso, eu agradeço, senhor senador e demais senadores. O nosso Observatório do Código Florestal, formado pelas organizações que estão ali no nosso slide, conta com o apoio do Senado para poder dar transparência máxima à implementação dessa nova lei. Muito obrigado e a gente fica à disposição aí para o debate.